Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula é sobre a classificação dos seres vivos e nós iremos falar sobre o reino Monera, falar sobre o primeiro reino. E por que o primeiro reino? Nós falamos que o reino Monera, aqui na classificação taxonômica, na taxonomia, o reino Monera é o mais simples. E na biologia, geralmente, as coisas andam do simples para o mais complexo. E isso é um processo até natural, né? Esses organismos, eles são estruturalmente mais simples, são seres unicelulares, ou seja, a própria célula já é o indivíduo é uma célula. Esses seres, essas bactérias, o reino Monera é o reino que nós chamamos de reino das bactérias. Hoje, até que já está um pouco obsoleto falar de reino Monera, já se usa a denominação, já foi dividido esse reino entre as bactérias e as árqueas. Mas a maioria, ou uma grande parte ainda dos livros didáticos, ainda vem com a nomenclatura de reino Monera, representando aí as bactérias e as árqueas. As bactérias, um grupo maior de espécies, né? Que aí inclui as bactérias e as cianobactérias, e as árqueas, que é um reino, um grupo mais restrito, um grupo menor das espécies. Então, voltando aí a falar das características do reino Monera, as características das bactérias, nós falamos também que eles são seres procariontes. E você que já teve lá a parte de citologia, você sabe que uma célula procariótica é a célula mais simples. É a célula onde o material nuclear ele está disperso no citoplasma, ou seja, os procariontes não têm uma membrana que faz a separação daquilo que está no núcleo com o que está no citoplasma. Não tem a carioteca. Esses seres também, eles não possuem organelas membranosas. A gente vai observar que as bactérias, elas têm apenas o retículo endoplasmático, que inclusive uma grande parte dos autores nem considera como uma organela, considera como uma estrutura celular. As bactérias são encontradas em todos os ambientes da Terra. Por isso que considera-se que foram os primeiros seres a surgir no planeta, a surgir no universo, foram as bactérias. A gente encontra bactérias em qualquer ambiente. Bactérias está na nossa pele, a bactéria está na água salgada, na água doce, a bactéria está no ar, na nossa pele, enfim, nos ambientes mais inóspitos nós encontramos lá as bactérias, nos vulcões nós encontramos bactérias. Então há quem diga até que são seres menos evoluídos, mas eu diria que as bactérias são seres mais evoluídos, porque elas conseguiam agregar características mais diversas e ocupar diversos ou os mais diversos ambientes da Terra. Nós dizemos também que elas são importantes para a saúde, para a economia, para o meio ambiente. Talvez você diga, mas importante para a saúde se ela causa doenças? Mas quando a gente fala de importância, não necessariamente precisa ser coisa boa. Quando a gente fala de importância, a gente fala também da questão de haver a necessidade de estudo, enfim, de conhecimentos a respeito disso. Então, exemplos da importância desse reino, nós podemos citar que as bactérias
Elas são importantes na decomposição da matéria orgânica. Elas decompõem a matéria orgânica. Então, nós atribuímos isso e dizemos que é importante para o meio porque ela faz o processo da reciclagem, né? Tão importante para o meio ambiente. É importante também nos processos industriais. É claro que você deve lembrar da produção de iogurte, quando se fala em lactobacilos vivos, produção de queijo. Então, esse processo, há aí a utilização e a presença das bactérias, né? Lactobacilos vivos. Aqui também eu pontuei, e vale a gente falar aqui, sobre a importância delas no ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento que não é aproveitado da forma que ele está na natureza. Esse nitrogênio, ele precisa ser transformado em nitrito, em nitrato, para depois ser aproveitado como adubo pelas plantas. E as bactérias, as raízes das plantas, principalmente as leguminosas, elas têm as bactérias que fazem essa transformação da ureia em nitrito, do nitrito em nitrato, que é o adubo que as plantas necessitam. Então, as bactérias têm um papel importantíssimo nessa transformação. Também na engenharia genética. Quem não já viu falar nesse processo de transferência de genes, na biotecnologia, né? Aqui eu até coloquei aqui sobre a insulina, que é o hormônio, né, para controlar aí a taxa de glicose, de açúcar no sangue. E as bactérias podem ser utilizadas para esse processo da produção de insulina. Pode pegar um fragmento, um gene de uma bactéria e ser colocada, né, no ser humano para que haja aí a produção de insulina. Ou fazer com que as bactérias produzam essa insulina e a gente tenha a insulina hoje para comprar, né, no mercado. Então, isso é importante. Eu poderia citar aqui ainda uma importância das bactérias no processo, diríamos, da estética. Mas até na estética nós podemos usar, as bactérias são importantes? Sim. Quando nós falamos aí no Botox, quem não já ouviu falar em Botox para corrigir, né, aquelas rugas, aquelas imperfeições, e aí aplica-se o Botox em lugares específicos para ver o relaxamento, né, do músculo e corrigir esses problemas. Então, ali são bactérias que são utilizadas também na estética. Então, vale a gente falar dessa importância das bactérias para todos esses processos. Uma outra questão que eu também pontuei aqui e vale vocês observarem é os formatos das bactérias. As bactérias, elas têm a forma de bastões, elas têm na forma de um bastãozinho, você pode verificar. Em forma de bastões nós chamamos de bacilos. É muito comum você ver falar nos bacilos de Koch. Tem também em formato de bolas, é o que nós chamamos de cocos, Streptococcus, Staphylococcus. Então, no formato de bolas nós temos os cocos. No formato de uma aspiral, de uma mola, no formato de um saca-rolha, nós temos os espirilos. Aí o formato deles aí. Então, esses são os formatos das bactérias. Podemos também trazer como é que essas bactérias se reproduzem, como é que acontece o processo da reprodução das bactérias. As bactérias, elas reproduzem muito rápido através de um processo chamado de fissão binária. Como é que é esse processo? Simplesmente uma bactéria, ela se transforma em duas, ela rompe em duas, ó. Há uma separação, é isso que nós chamamos de fissão binária. E uma grande parte das bactérias, elas reproduzem num tempo de aproximadamente 20 minutos. Muito rápido, né? A reprodução das bactérias.
Também trouxe aqui para vocês observarem como é que é feita a nutrição. Existem bactérias que se nutrem como nós, precisa de ingerir aquilo que outro produziu. É o que nós chamamos de nutrição heterotrófica, ou seja, precisa, no caso das bactérias, elas fazem isso por absorção. E também tem as bactérias que se nutrem autotroficamente, ou seja, elas realizam o processo da fotossíntese ou da quimiossíntese. E aí talvez você diga, mas professor, como é que é esse processo? Eu já vi falar assim na fotossíntese. Fotossíntese é o processo de o indivíduo produzir a sua própria matéria orgânica. No caso das plantas, elas vão pegar a energia luminosa e essa energia transformar em a sua matéria orgânica, na glicose, por exemplo. O processo químico que as bactérias também realizam, no processo da oxidação, que é o processo quimiosintetizante. Então, elas podem ter a nutrição heterotrófica e a nutrição autotrófica. Respiração. Elas apresentam respiração aeróbia ou aeróbica e anaeróbica. O que quer dizer isso? Como é a respiração aeróbia? É a respiração onde se utiliza o O2, onde se utiliza o oxigênio. A nossa respiração é uma respiração que nós precisamos utilizar o oxigênio. Existem bactérias que fazem esse tipo de respiração e existem bactérias que para elas o oxigênio é tóxico. Elas não conseguem realizar a respiração através do oxigênio. Aí já é um processo de oxidação. A gente pode citar aqui como exemplo de uma bactéria anaeróbica, a bactéria que causa o tétano, a Clostridium tetani. O oxigênio para ela é tóxico. Não sei se você já viu, quando alguém tem um ferimento, a criancinha lá tinha um ferimento, antes, há um tempo atrás, utilizava muita água oxigenada. E quando se colocar água oxigenada naquele ferimento e começa a borbulhar, formar ali as bolhas, as bactérias do tétano, elas morrem, porque elas não suportam o oxigênio, certo? A maioria das bactérias, elas não causam doenças. Às vezes, quando se fala em bactérias, a gente já associa logo a doenças, mas o grupo de bactérias que causa doenças aos seres vivos é um grupo bem restrito, é um grupo bem pequeno, que aí provoca uma série de doenças como a cólera, a doença bacteriana, a pneumonia, a hanseníase, que é chamada de lepra. E sobre essas doenças causadas por bactérias, doenças bacterianas, a gente vai falar isso em uma próxima aula. Então hoje, recapitulando aqui, a gente falou do primeiro reino na classificação, o reino Monera. O reino que talvez você diga assim, professor, mas o primeiro, por ser o mais simples, mas não são os vírus que nós acabamos de ver nas aulas anteriores, falando dos vírus, não são eles os mais simples? Não são eles que devem ocupar esse primeiro lugar? Mas observem bem que os vírus, você viu que eles são seres que não são considerados seres vivos. Eles não estão classificados no grupo dos seres vivos. Ele está no limiar, ele está nesse limite aí entre o vivo e o não vivo. Você viu que eles são seres acelulares. Então, se os vírus precisam de uma célula para executar o seu metabolismo, a sua função, eles não são os primeiros. Então, as bactérias aí são os seres mais simples que nós ocupamos aí como o primeiro reino. Então, na próxima aula, a gente vai ver sobre doenças bacterianas.